Tudo bom, Felipe? Boa noite. Boa noite para você que está aqui com a gente no Band News. Vamos repercutir o número do dia, que é o dado do PIB do terceiro trimestre de 2022. Foi um dado que mostra crescimento da economia brasileira, que é um crescimento menor do que o do segundo trimestre e um crescimento também que veio abaixo das expectativas. Essa pontinha aí da direita, você vê essa alta agora do terceiro trimestre, 0,4, depois de um crescimento de 1% no segundo trimestre, um crescimento mais forte ali no começo do ano. Em relação ao terceiro trimestre de 2021, o PIB teve alta de 3,6%. Esse dado levou a uma reação negativa hoje do mercado financeiro. A gente tem os dados também para poder compartilhar aí na tela, da Bolsa e do dólar. Foi um dia negativo para a Bolsa, fechou agora há pouco com queda de 1,39%, 110.925 pontos. O dólar ficou ali praticamente estável, a R$ 5,19. E hoje, como um dia especial, o dia do PIB, a gente sempre faz uma cobertura ali mais ampla. Eu tenho aqui dois convidados muito bons aqui, que entendem tudo de economia. Aqui ao meu lado está a Alessandra Ribeiro, economista sócia da Tendências Consultoria, e Mauro Benevides, economista, professor, deputado federal. O professor foi responsável pela coordenação da parte econômica do Ciro Gomes, né? Obrigada por terem vindo. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Vamos destrinchar um pouco a situação da economia, né? Se o copo está meio cheio, está meio vazio, porque é importante a gente lembrar que esse 0,4, que é o crescimento do terceiro trimestre, ele veio abaixo do previsto, só que o IBGE normalmente em terceiro trimestre faz revisões, atualizações em cálculos e melhorou o PIB de 2021, melhorou também o número do começo do ano, né? Do primeiro trimestre. Então, no final das contas, quando você coloca tudo isso no liquidificador, mistura, mudou alguma coisa ou realmente deu uma piorada ali a visão da economia? Então, Ju, em linhas gerais, assim, ficou em linha com a expectativa. Na nossa avaliação não teve nenhuma grande frustração. A expectativa era mesmo de desaceleração, dado já algum efeito inicial de juros mais altos. Temos também a saída de alguns elementos, saque de FGTS, antecipação de 13º. Tem o próprio efeito de economia mundial mais fraca, desacelerando. Então, a expectativa era essa. E com essas revisões, não dá para falar que tem uma mudança muito relevante em termos do quadro mais qualitativo. Entramos mesmo numa trajetória de desaceleração. Pois é, a gente teve aquela volta, né, Mauro, do pós-pandemia, então tinha aquele efeito represado também, setor de serviços, né, ainda dando conta de prejuízos acumulados. Em algum momento a gente vai entrando numa espécie de normalização. O Congresso Nacional ajudou com a queda de impostos e a inflação menor também foi um fator que ajudou a sustentar o PIB do terceiro trimestre. E agora a gente está olhando para o Congresso querendo saber se vai sustentar o PIB através das negociações políticas. Né? Veja, primeiro, o que é o produto interno bruto? É aquele somatório de tudo que se produz de bens e serviços na economia durante um determinado período de tempo, né? Para aqueles nossos internautas aí que estão nos acompanhando aqui. Telespectadores todos. Mídias, então, veja, havia uma previsão de crescimento somado, atualizado, de 3% do PIB. Se vai dar 2,8 ou 2,9, fica assim uma análise muito rigorosa do mercado em relação a qualquer frustração do que isso possa acontecer. Só um dado importante para que as pessoas possam compreender. A União tinha uma previsão de déficit primário em 2022 de 170 bilhões de reais. Essa é a previsão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um instrumento obrigatório que o setor público, a União, estados e municípios são obrigados a cumprir. Pois bem, o excesso de arrecadação é tão extraordinário, portanto, com esse crescimento que o PIB vem tendo ao longo do ano, que esse déficit de 170 vai virar superávit primário da ordem de 40 bilhões de reais. Portanto, você dá um realce muito grande, que era para ter sido 0,5, acabou sendo 0,4, sem falar no efeito que você já registrou. O IBGE ele faz o recálculo, ele reanalisa, né, as contas de produção. Esse é um dado do lado da oferta, porque PIB as pessoas é bom saber também que ele pode ser calculado pelo lado da oferta, indústria, agricultura, serviço. Aliás,
o serviço vem perdendo posição, fôlego, representava 73% do PIB, nesse terceiro trimestre já vem informação que ele vem com 67%, portanto é uma queda significativa. Por outro lado, você vê a indústria crescendo um pouquinho também, isso é bom, o agro ali participando um pouco também. Então, a minha análise não é também tão desqualificada nessa idiosincrasia que esse número possa efetivamente representar. A gente vai esmiuçar aí o teu papel também no Congresso Nacional, que é importante, né? Mas eu até queria chamar a atenção para essa questão com a Alessandra que você tocou, que é o fato de que, com o número do PIB, houve um recorde desde o início da série histórica em valor de PIB, né? O que isso significa, Alessandra? De fato, a gente teve um ano positivo e tal, mas o que significa a gente ter um recorde de PIB em valores, né? No fundo, é esperado mesmo que a economia cresça, né? Justamente. E isso a gente quer que cresça em termos reais. Agora, o que acontece? Pegando o número em termos nominais, né, você tem o crescimento também, você tem o efeito da inflação. E o que acontece? A economia brasileira, como o resto do mundo também, tem enfrentado pressões inflacionárias importantes. Então, isso também se reflete quando a gente olha o número do PIB lá em reais, né? Então, não é descontando a inflação. É tudo, né? É tudo, né? Então, quando você olha em reais, tem a inflação também. Tem o crescimento extra, inflação, que é o que a gente olha, que é o crescimento real. Fala, tirando a alta de preços, o que de fato aumentou em termos de produção de bens e serviços? Que é o que interessa. Agora, a gente precisa olhar com cuidado essa questão do nominal por causa da inflação. E esse ano, apesar da redução de impostos e tudo, a inflação, o consumidor vai fechar perto de 6% ainda. É uma inflação ainda alta, muito né? alta, muito acima do centro da meta, até acima do teto da meta, né? E a gente está indo para uma trajetória de redução da inflação, mas isso também afeta esse cálculo do PIB nominal. Pois é. A grande incerteza, estou insistindo nessa questão política, né? Claro que a gente quer aproveitar você para nos atualizar em relação à negociação da PEC, porque a PEC é um divisor de águas, né? Quando a gente conversa com os economistas, a gente pode ter um desempenho melhor do PIB ou pior, a depender do tamanho dessa licença para gastar. O que deve sair? Como é que estão? Em que pé andam essas negociações para a PEC? Vamos lá, para dar os detalhes, inclusive de hoje, que... Já conta quem vai ser o ministro da Fazenda também. Não, o ministro da Fazenda ainda não, mas até porque o presidente Lula está segurando essa informação, tem lá suas razões. Mas antes de entrar nessa parte, isso é uma das razões, inclusive, esse crescimento do PIB nominal, ou seja, contando a inflação dentro dele, é uma das razões porque a relação dívida-PIB, inclusive, tem caído. Porque quando a gente fala em crescimento do PIB, quer dizer que ele cresceu além da inflação. Cresceu 2%, cresceu 3%. É porque ele cresceu o valor dele além da inflação que foi estabelecida para aquele período. Mas é um outro assunto que no momento oportuno nós poderemos tratar, e essa relação caiu por outras razões também, foi mudado de operação compromissada para depósitos voluntários, que ninguém está comentando isso até agora, já são 700 bilhões que foram reduzidos. Você é a pessoa que investiga, né? Essa parte técnica toda. Eu vou lá investigar. Mas vamos para a PEC, depois você conta os babados técnicos. O que é a PEC? O que é a PEC? O Auxílio Brasil saiu de R$400 para R$600 nesse ano, e isso vai significar que o tamanho dele é da ordem de 154 bilhões de reais. Além disso, o presidente se comprometeu de que todas as famílias com crianças até 6 anos de idade teriam um acréscimo, um pagamento adicional de R$150. Quando você faz essa conta, isso acresce mais 16 bilhões. Por isso que é o tal 170, tem 105 bilhões já no orçamento consignado. Para garantir os 400. Para garantir os 400. E precisamos aqui de mais 70 para poder pagar efetivamente os R$600 e os R$150 por criança que as famílias têm. São 175. Então, se começou a raciocinar que a retirada dessa despesa poderia ser no montante adicional que ainda não existe no orçamento. De onde surgiu os 70, o senador Tasso colocou 80, só com um conceito diferente. Em vez de ser fora do teto, ele amplia o teto. O teto fica maior em 80 bilhões. Isso está colocado. Que a União queira fazer esse pagamento, tudo bem.
Agora, eu acho que era razoável que já a equipe pudesse dizer a fonte de recursos para que essa despesa pudesse ser realizada. Então, o rigor fiscal que eu sempre trabalhei na minha vida me obriga a fazer um pouco desse registro, apesar de que o orçamento de 2023, essa era a discussão de hoje, o orçamento de 2023, ele está prevendo uma receita 60 bilhões a menos do que 2022. Mesmo que o PIB não cresça 2,4 como está lá, cresça 1, mas jamais a receita, Alessandra, de 2023 vai ser menor do que a receita de 2022, a não ser que vá haver um decréscimo do PIB, um desastre. Isso é uma recessão mesmo. Então você já conta, o governo já parte com 60 bilhões para poder fazer essa despesa. E segundo ponto, para terminar, o que é que se fez, o que é que se calculou? E aí surgiu o número dos 150 bilhões, que é o seguinte: se você examinar a despesa primária do governo federal como proporção do PIB, isso dá aproximadamente 18,9% do PIB. Quando você examina a despesa prevista para 2023, isso só dá 17,6%. Então, se você medir qual é o tamanho do gasto que eu posso fazer para não alterar a relação da despesa primária como proporção do PIB, ou seja, eu não vou inchar mais ainda a máquina na sua despesa. Isso dava aproximadamente 136 bilhões, mas com a estimativa do PIB, isso pode chegar a 147, 148 bilhões. Esse é o número que está sendo desenhado aí nesse exato momento. É muita numerada, né, Alessandra, que a gente que não está acostumado ali a fazer essas contas como o Mauro, né, e você também como economista, é importante a gente traduzir qual é a diferença que faz entre 200 bilhões, 198, né, que foi o que o governo de transição propôs, e 150, que agora se busca essa calibragem, né? Muita gente fala que por menos seria possível colocar em prática todas as promessas de campanha. Afinal, qual é a diferença que vai fazer esse número e esses detalhes dessa PEC para o resultado da economia em 2023? A gente olha com lupa e essas continhas que o Mauro faz, a gente faz, porque é isso, a gente quer ver o tamanho do gasto. Agora, qual que é sempre a discussão complicada? Porque assim, ok, você vai gastar mais, mesmo que fique ao redor aí de 18%, 19% do PIB, né? Mas a grande questão e as receitas, como elas se comportam? Porque tem alguns elementos, né, Mauro, que a gente viu que foram muito conjunturais, que ajudaram muito a arrecadação nesses últimos 2 anos, com a própria inflação muito alta, né? Commodities com patamares de preços também muito significativos, e tem todo um ponto, tem várias desonerações que foram feitas nesses últimos anos, inclusive em 2022, que devem continuar. E aí a grande questão ok, você fica com aquele gasto um pouco maior, se é 200 bi, 150 bi, olha o cenário de receita com o PIB desacelerando, e aí qual que é essa conta? E aí o mercado projeta já déficit, nós também, déficit do setor público consolidado, um pouco acima de 1%. E aí quando você olha a dinâmica da dívida, mesmo com o PIB voltando a crescer, é uma dinâmica da dívida que do jeito que você sensibiliza... A dívida não para de crescer, ela não para de crescer. E aí o mercado olha e fala, ok, daqui 4 anos essa dívida está batendo em 86%, 87%. E aí o mercado olha aquilo com uma percepção de risco maior. Esse é o grande problema. E aí ele exige mais juro para financiar. E aí a gente começa a entrar naquele ciclo vicioso. Eu preciso de mais juro para financiar, aí quando eu olho o rombo das contas, ele é maior, e aí quando a gente vê, acaba gastando muito com juro, que é o cenário que a gente está tentando sair para gastar onde realmente precisa. Então esse é o problema, por isso que o mercado fica tão nervoso e fica calibrando essas continhas, e aí quando vê essa trajetória de endividamento é que começa a colocar isso no preço. Né? Inclusive o discurso político, né, é muito, olha, quem é contra a PEC, agora chama PEC do Bolsa Família, né, é justamente para evitar que alguém tenha coragem de levantar a mão contra ela. Afinal, Mauro, como é que se negocia isso? Porque o que se vende é que a PEC é para ajudar os pobres, né? E quem é contra a PEC quer que os pobres morram de fome, né? Porque essa relação, essa observação, muitas vezes parece muito idiosincrática ao que está sendo proposto. O que precisamos saber é o seguinte: em 2023, com esse gasto que está sendo feito, vai ter um acréscimo de receita para tornar essa sustentabilidade intertemporal da dívida que a Alessandra está falando? Esse é que nós precisamos saber. Vai ser cobrado o imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos, acima da distribuição de 20 milhões de reais, que isso dá 40 bilhões ano. Então, essa discussão ela vai ter que ser
aprofundada nesse momento. Eu defendo pessoalmente lá no Congresso e estou lá no grupo de transição de orçamento e planejamento tentando fazer chegar essa importância dessa análise, até para dar tranquilidade ao próprio mercado, porque não há nada inconsistente entre uma coisa e outra. É só você transparecer que isso é possível e, além disso... É um compromisso, né? Porque os detalhes vão ter que ser discutidos ao longo do ano, né? Além do arcabouço fiscal, de uma reforma tributária que é necessária, isso vai redefinir toda a complexidade do sistema tributário brasileiro, que isso é muito caro para as empresas brasileiras, são insuportáveis, vamos dizer assim. Então, tem toda uma agenda macroeconômica para ser feita no decorrer do ano, e não somente a despesa em si, porque se for só a despesa em si, realmente vai gerar um problema, mas eu acredito, pessoalmente, e pela formação que cresci na vida, de que realmente a gente tem que ter um contraponto aqui no lado da Receita para fazer face a esse volume, que em princípio parece muito grande, mas veja o seguinte, quando se aumentou o Auxílio Brasil de 400 para 600, isso deu mais 27,4 bilhões de despesa primária esse ano. O mercado isso é um absurdo, como é que pode, e tal, mas simultaneamente, Juliana, a Selic, que em 15 de março era 2%, ela foi para 13,25% com um ano e hoje 13,75%. Isso aumenta a despesa para crescer essa dívida que tanto se fala em 500 bilhões. E ninguém fala nada, né? E está tudo bem. Então eu posso me endividar para fazer esses 500 bilhões, mas é perigoso eu me endividar para fazer os 27. Então, é só para uma reflexão que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Colocou aí, olha, a voz ali para alfinetar um pouco, porque eu sei que você não acha que tem o mesmo peso, é isso? Isso. Eu acho assim, esse aí é o ponto do Mauro, porque eu acho que qual que é a grande também, quando a gente fala o mercado, que eu acho ótima a reação do mercado, eu adoro a reação do mercado, na verdade, porque é alarme de incêndio e... Né, Mauro, vamos falar, os políticos reagem sim aos mercados financeiros, reagem, vão lá, refletem, não, vamos olhar, vamos ver, porque sabe que tem efeito, sabe que ele tem que bancar uma dívida com um juro maior. Quando a gente pega os juros futuros, lá em meados de 2021, e vê hoje onde estão os juros futuros, não só agora, mas já nos últimos meses, a gente viu uma subida dos juros futuros muito expressiva. E aí tem um pouco de tudo, tanto de juro internacional mais alto, quanto também nessa expectativa de, olha, vai ter um endividamento maior. Mas qual que eu acho que é a grande preocupação dos analistas, porque fala-se sempre em gastar mais, mas nunca revisar outros gastos. É essa a questão. E a gente caminha para o gastar mais, e aí você precisa compensar via aumento de carga tributária. E aí a gente vai. Mas não tem, e a gente não viu nos últimos anos, nenhuma agenda para controlar outros gastos, inclusive obrigatórios. Eu acho que esse é um grande ponto de reflexão para o Brasil. Quando refletir sobre taxa de juros, o problema é o seguinte, que no mundo inteiro a taxa de juro real é negativa. Nos grandes países, o que é negativo? Que a taxa de juro nominal é menor do que o nível de preço. Aqui no Brasil, não. O Brasil tem hoje a maior taxa de juro real do mundo. Ou seja, precisamos fazer uma reflexão se realmente essa velocidade de crescimento da taxa... Esse é o ponto que eu estou querendo fazer. Se essa velocidade de crescimento, esse tamanho, esse nível onde ela se encontra, se realmente é o valor adequado para se pagar na dívida pública brasileira. Será que, em vez de crescer de 2 para 13, se tivesse crescido de 2 para 10, já não estava no bom tamanho? Afinal de contas, a inflação teve a ver com o preço do combustível, teve a ver com o preço da energia, outros fatores que foram envolvidos na determinação do processo inflacionário brasileiro. É só nós precisamos refletir um pouco. Os Estados Unidos, por exemplo, isso é discutido no Congresso Nacional. Quando ele chega num certo ponto, um certo limite, o Banco Central é obrigado ao Fed, que é o Banco Central americano, né? Ele é obrigado ao Congresso Nacional. O que foi que houve? Não, eu fiz isso, fiz aquilo era necessário, talvez a gente calibrou muito alto. Aqui no Brasil essa coisa é dada como se fosse dado, como se tivesse tudo certo e jamais pode haver qualquer requalificação teórica em relação a essa questão. O primeiro argumento que vejo, Juliano, é o seguinte, quer dar um calote.
não quer pagar, não tem nada disso. A gente, uma reflexão que precisa a ser gente sabe que a proteção da moeda é fundamental porque a inflação alta pune principalmente as famílias de baixa renda, né? E essa foi uma discussão, inclusive, dentro do próprio mercado, se 13,75 não era exagerado. Qual que é a tua visão, Alessandra? Sim, acho que é isso mesmo, porque é sempre, acho que, um espaço para discussão, de fato, né? E sempre tem algumas estimativas que são estimativas difíceis de se fazer. Porque, por exemplo, o que é um juro de equilíbrio no Brasil? O que é uma taxa de equilíbrio que gera crescimento, mas sem, por exemplo, pressões inflacionárias? Né? E essa é a discussão. E por isso que o mercado, quando a Selic foi a 3,75, falou, uau, é um juro real aí muito expressivo, inclusive com a desaceleração da inflação, vai ficar bastante alto. Né? Então tem essa reflexão. Mas acho que aqui o Banco Central brasileiro, dado o nosso histórico inflacionário e os contratos, estão todos lá bem indexados. E a gente viu como eles são reativados num ambiente de maior inflação. Tem uma indexação muito forte no Brasil. Sim, muito forte ainda. Então, os gatilhos são só acionados. E aí o Banco Central, dado o nosso histórico, eu acho que ele tende a ser um pouco mais conservador. Né? Porque é o que você falou, o custo da inflação para qualquer sociedade é muito alto. Bate em todo mundo, famílias, empresas, obviamente famílias de baixa renda do que família de maior renda. Então, assim, o custo é muito alto. Mas, claro, sempre tem essa discussão, qual que é a dose ideal de juros. Eu tenho só um minutinho. Só voltando aqui na PEC, Juliana, a ideia do Congresso é tentar diminuir de 4 para 2 anos. Essa é a discussão nesse momento que está sendo travada. Isso já vai dar uma arrefecida nessa preocupação, né, que o mercado pensa, e ele tem lá suas razões, só que eu acho que isso está extrapolado para além da conta, e eu acho que, além do tempo, vão discutir também um valor. Eu, pessoalmente, para terminar, acho que tem um ponto lá que precisava ser alterado, que estão tirando isso do cálculo do resultado primário. Então, estou fazendo essa reflexão para ver se a contabilidade nós não podemos mudar. Ela tem que estar registrada. E dentre outros fatores que depois nós comentaremos. A gente está encerrando, mas eu queria uma finalização rápida. Teu olhar para 23, Alessandra, a gente chegando num meio termo, digamos assim, no Congresso, a gente pode ter um PIB também surpreendendo para melhor, como foi o PIB desse ano? A nossa expectativa, o fiscal ficando em ordem, é que a economia ainda vai desacelerar um pouco mais. Mas nós temos um crescimento de 0,9%. Então, quase 1%. Deve fechar em 3% esse ano e desacelerar para 0,9%. Ainda não conseguimos ver, pelo menos por hora, ainda a possibilidade de ficar melhor. Tá certo. Na hora que sair a política fiscal de arrecadação, isso melhora as expectativas e isso fará com que o fiscal melhore e a economia cresça. Pois é, importante a gente ver a economia crescendo, né? Mesmo que num ritmo menor, como estava me dizendo o Mauro, olha, deixa claro que cresceu. Você falar que desacelerou, as pessoas vão falar que caiu. Né? A gente está crescendo, mas num ritmo menor. Felipe, volto aí com você. Obrigado a você, Juliana, obrigado aos dois convidados pela excelente conversa e para ajudar a gente a entender tudo que está acontecendo em termos de Congresso e a repercussão no mercado e na nossa vida. A gente vai